Olá, pessoal do meu canal. Eu nasci para ser feliz. Neste vídeo, vamos conversar um pouco sobre o poder da mente. Bom, pessoal, eu adoro falar sobre esse assunto, sobre mente, consciência. Faz parte dos meus estudos da física quântica, não é? E para trazer alguns conhecimentos científicos, eu vou tentar colocar num contexto bem coloquial, tá bom? Bom, muitas pessoas falam o seguinte: eu penso positivo. Eu comprei um livro sobre esse assunto, eu assisti uma palestra, eu concordo com ser positivo, eu sou uma pessoa positiva, mas nada de positivo acontece na minha vida. Mas aí vamos analisar os pensamentos dessa pessoa. Essa pessoa, do nosso exemplo, ela de fato pensou positivo. Fez meditação para a positividade de 10 minutos quando acordou. Mas ela fez por 10 minutos. Todas as outras 23 horas e 50 minutos, ela passou o tempo todo sendo espectadora de notícias fatalísticas. Encontrou um amigo desempregado na rua e ficou ali alimentando o que ele falou, que a situação estava muito difícil, que ele não consegue nada, que é a crise, que está tudo muito ruim. Depois, ela leu o jornal, foi lá no Instagram, fez uma postagem linda de como as coisas estão difíceis. Curtiu a postagem dos amigos sobre o mesmo tema. Depois ela foi para o WhatsApp e comentou no grupo da família de como a situação estava difícil. Mas de manhã ela pensou positivo. Então, esses pensamentos, eles têm força eletromagnética. Porém, onde estava o foco dessa pessoa? O quanto que ela alterou deliberadamente essa realidade? Então, aquilo que ela queria, que colocou foco, se realizou. Tudo estava muito difícil. Olha só, a força do pensamento, ela não seleciona positivo ou negativo. Ela realiza o que colocamos foco. Ou quando a nossa personagem lá estava pensando, articulando, postando, ela não estava sentindo, vibrando nessa energia da falta, da escassez, da dificuldade. Aí nós entramos no processo que é o alinhamento das mentes. Sobre esse assunto, temos até um vídeo aqui no canal que explica direitinho como essas mentes se organizam, ok? Mas podemos dizer, então, que a mente consciente, ela passou o dia sendo conivente com assuntos pessimistas, temas de dificuldade, confirmando esse tema nas postagens, no que ela consumia. E aí, o inconsciente recebeu essa informação de que as coisas estão difíceis. De manhã ela fez lá suas orações, suas técnicas, meditação, e até afirmou: eu sou próspera, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde. Mas quantas horas ela ficou pensando que as coisas estavam difíceis? E por quanto minuto ela fez essas técnicas? Dizendo que se sentia próspera. Gente, eu sei o que eu estou falando, que eu fazia isso. Então, essa frequência do foco realizou exatamente o que ela queria, ou seja, o que ela vibrou. Há pessoas que são muito poderosas no pensamento. Por quê? Porque casa com as ideias impressas lá no subconsciente, desde a infância, que foram gravados. Nesse caso, fica uma impressão vibracional. No momento que a criança escuta: você não faz nada direito, você não presta, você é burra, isso vai ficando registrado no inconsciente. E quando adulta vem uma informação similar de dificuldade, de negatividade, se conecta, combina, entendeu? Então,
A boa notícia é que essa marca pode ser alterada por reprogramação mental. Mas esse é conteúdo para um outro vídeo. Voltando aqui ao nosso exemplo da nossa personagem, tem pessoas que pensam assim: esse celular aqui, novo, eu não saio com ele de jeito nenhum. E mostra um mais fraquinho, né? Um mais antigo. Esse daqui é o do ladrão. O novo, eu não vou para uma festa de jeito nenhum. Se eu for assaltada, eu vou agir assim, assim, assim. Ela simplesmente planejou todo o assalto. Co-criou uma realidade. E aí, ela vai ao supermercado e adivinha? Ela é assaltada. Pense numa pessoa poderosa. Imagine se ela usa esse poder para co-criar, para realizar os seus sonhos. Gente, o universo só diz sim. O pensamento, segundo a física quântica, ele tem carga elétrica e o sentimento tem carga magnética. Então, num ciclo contínuo, nós atraímos o que emanamos. Pensamento mais sentimento igual a vibração eletromagnética. Vocês sabiam que o coração é 60 vezes mais potente do que o pensamento? Estudos comprovam que já foram encontrados 40 milhões de neurônios no coração. Sim, no coração. É por isso que se fala de inteligência emocional. Por falar em emocional, e as emoções? Elas têm poder sobre nossa mente? Elas estão na mente? O que são as emoções? Por que sentimos a emoção? Bom, emoções são estados mentais que resultam de uma mudança no nosso organismo em função de mudanças percebidas no ambiente. Esses estados mentais direcionam o nosso comportamento em função da capacidade de se adaptar ao que acontece no ambiente. Então, percebe que são exteriores a nós e que provocam reações diante de acontecimentos que estão no ambiente, só que nem sempre as emoções nos levam às melhores reações dentro de determinados contextos. Porque, de modo geral, elas são de autodefesa, nos ajudam a nos proteger. Por exemplo, quando sentimos nojo do cheiro de um alimento que pode estar estragado, isso nos impede de consumir aquele alimento e que possa vir a te fazer mal, certo? Nesse momento, essa emoção te ajudou como uma proteção. Mas quando você sente medo de estar na presença de outras pessoas, de interagir com elas, como acontece com pessoas que têm fobia social, claramente essa emoção não te leva a um comportamento muito sadio, certo? Existem pelo menos 7 emoções básicas encontradas em praticamente todas as culturas ao redor do mundo. São elas: raiva, nojo, desprezo, tristeza, susto, felicidade e medo. Todas essas emoções são facilmente identificadas nas faces humanas, quando as estamos sentindo, não é verdade? Além dessas emoções, também existem emoções que variam um pouco de cultura para cultura, como a culpa e a vergonha. Observem que todas elas têm como característica o fato de serem ativadas rapidamente e espontaneamente sobre uma influência externa a nós, porque elas resultam de uma avaliação que a mente faz do ambiente e dura um pouco no seu ponto mais alto. A psicologia considera que emoções são diferentes de sentimentos. Os sentimentos são resultado da experiência subjetiva que temos ao vivenciar uma emoção. Ou seja,
é a interpretação que fazemos do que aconteceu conosco quando sentimos uma emoção. Por exemplo, quando dizemos que estamos irritados, felizes ou tristes, estamos expressando a nossa percepção sobre o que aconteceu conosco quando sentimos uma emoção. Entende? Pois bem, vamos voltar ao poder mental. A nossa mente tem um sistema de processamento onde os pensamentos influenciam e controlam ações e reações. Podemos dizer que a física quântica já comprovou que a força do eletromagnetismo atraímos para nós o que colocamos foco. A neurociência vai chamar esse processo de sistema ativador reticular, que é o sistema que ajuda o cérebro a decidir quais situações devem ser focadas e quais devem ser desprezadas. Quando temos um foco, uma meta, um desejo, uma coisa não sai da nossa cabeça, todos os dias a gente pensa naquilo e a gente tem certeza que vai conseguir realizar, é quando chamamos de estamos na mesma frequência. E começamos a agir como se já tivesse alcançado. E aí acontece. Porque o nosso cérebro ele não faz distinção sobre o que é real e o que é imaginário, entendeu? Então, agir como se já fosse real ajuda a colapsar o seu desejo, para poder materializar no plano físico, o que ainda está no plano das ideias, no plano visional. O sistema ativador reticular começa a prestar atenção a todas as coisas que sejam úteis para a realização daquele desejo. Coisas que talvez passassem despercebido pela mente se a gente não estivesse colocando foco, né? Na verdade, primeiro a gente sente e depois pensa, né? Ativamos os 5 sentidos ao pensar. Então, a gente acessa uma frequência, tem uma sensação e depois vem para a racionalização. Quando começamos a expandir a mente, aflora também a intuição, o que frequentemente chamamos de sexto sentido. É algo muito rápido, pois é um mecanismo elétrico. Por isso temos a sensação que pensamos e depois sentimos, mas é o contrário. No corpo físico, temos os nossos sensos, nossos sentir. Captamos a sensação e às vezes não conseguimos interpretar direito o que é essa sensação, mas ela está lá. Até porque só sentimos que aquilo for familiar ao nosso sistema e nos causa alguma emoção. Conectamos com aquilo, porque está no nosso sistema. Se não está no nosso campo de informação, não existe, não corresponde. Então, passa despercebido. Por isso, é muito importante levar em consideração o nosso sentir, porque é a nossa primeira fonte de informação, que talvez, em alguns momentos, não conseguimos compreender, racionalizar, interpretar, mas está ali. Quando você quer comprar um carro novo, por exemplo, você começa a ver em toda parte. Parece aquele carro que você quer. Parece que surgiu do nada. Perceba, o carro sempre esteve ali, mas a sua mente não julgava aquilo como algo suficientemente importante para você notar. Outro exemplo é quando a mulher quer engravidar. Aí ela coloca foco naquilo, vibra naquele desejo e começa a ver um monte de gestante na sua frente. O poder da mente é real. E isso pode ser comprovado em vários experimentos da física quântica. Eu li um livro certa vez do Napoleão Hill que diz assim: tudo que a mente humana pode conceber, ela pode realizar. Em outras palavras, infinitas possibilidades. Os pensamentos aqui que abrigamos em nossa mente, sejam eles negativos ou positivos, vão se refletir na nossa história. Significa que eles vão nos guiar,
vão guiar os acontecimentos, porque cada vez que repetimos um padrão de pensamentos, estamos ensinando nosso subconsciente a reagir no automático. Segundo a Louise Hay, no seu livro Cure o Seu Corpo, os pensamentos que tivemos e as palavras que empregamos criam as experiências que a gente vive nesse nosso campo. A boa notícia é que a gente pode alterar esse padrão. E o ponto crucial é o estado presente. Então, se formos capazes de alterar esse padrão por um novo padrão de pensamento, podemos, inclusive, conseguir curas físicas. Segundo essa autora, é necessário conhecer a causa provável do problema, que está inserido ali na nossa história, no nosso inconsciente, e inserir um novo padrão. E para isso existem várias técnicas. Uma delas é a PNL, Programação Neurolinguística. Falaremos mais sobre a PNL em outro vídeo que eu vou gravar aqui no canal. Bom, em termos de ação consciente, podemos dizer que um novo padrão de pensamento se instala quando construímos hábitos relacionados àquele padrão. Então, essa construção de hábitos nos leva a focar essa construção, sejam eles positivos ou negativos. Então, vamos focar nosso pensamento nas coisas certas, positivas, pois o nosso pensamento ele tem a capacidade de moldar o nosso futuro. Ele é carga elétrica, é fato. Você se torna aquilo que pensa. No entanto, pensamento sem ação, sem atitude, não vai trazer resultado. Ele é só um motor de ignição. É onde tudo começa. Para potencializar o poder mental, juntamos o magnetismo do sentimento com a eletricidade do pensamento. Neville Goddard, que é um dos meus autores favoritos, ele nos diz que o sentimento é o segredo. Quando sentimos verdadeiramente o que pensamos, quando aquele pensamento é capaz de provocar sensações no corpo, ativar os sentidos e causar uma emoção, então potencializamos e magnetizamos o nosso pensamento para atrair o que desejamos. Porque, na verdade, considerando que somos consciência, existem leis universais que dizem que a consciência é a causa e a substância do mundo. Tudo é consciência. O universo é mental. Então, segundo Neville Goddard, é a consciência, é a ela que devemos nos dirigir, se quisermos descobrir os segredos da criação, ou o poder de criar, de materializar coisas que ainda não estão no plano físico, mas estão no plano vibracional. O conhecimento da lei da consciência e o modo de conceber essa lei permitirá que consigamos tudo o que quisermos. A nossa mente se divide em mente consciente e mente inconsciente, sendo a mente consciente a responsável por apenas 5% do poder mental. 95% está submerso no nosso inconsciente. O consciente é pessoal, é seletivo. O inconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente gera as ideias, imprime essas ideias no inconsciente e este recebe as ideias e transforma, manda ideias para nossos hábitos, nossas ações. É por isso que reproduzimos padrões, que registramos muitas vezes desde a infância. O inconsciente não gera ideias. Eles as têm como verdadeiras e objetivas. Portanto, através do poder de sentir a sua liberdade de escolher, de colocar foco, nós temos poder sobre o nosso pensamento, porque aquilo que colocamos sentimentos potencializa, porque tem magnetismo.
e atua sobre o consciente, que tem apenas 5%. O processo criativo começa com uma ideia. E seu ciclo criativo passa pelo inconsciente e chega na vontade de agir. E assim, pessoal, a gente conclui esse vídeo, que já ficou bastante extenso, e vou indicar para vocês um vídeo do canal Temporariamente Humana, da Maya Andrade, que ensina uma técnica maravilhosa de transmutação mental. Então, é a técnica do eu sou. Essa expressão eu sou é muito poderosa. É a verdadeira conexão com o divino. Então, se você quer materializar algo, você precisa entrar nessa conexão, buscar lá do inconsciente informações originárias da sua essência de ser. Como diz a Mai, conversar com a sua centelha divina. Então, eu vou deixar aqui no vídeo a descrição do canal Temporariamente Humano e super recomendo que façam essa técnica da transmutação mental. Existem também técnicas de PNL, de afirmações positivas, são várias, pessoal, que podem nos ajudar a transmutar, a preparar a nossa mente com esse sentir, imprimindo ali no nosso inconsciente algumas ideias. Porque muitas vezes a gente deseja muito uma coisa, mas o nosso consciente, a nossa mente falante, fica lá dizendo que a gente não é capaz. Porque a gente ouviu isso na infância, talvez. E assim, a gente termina esse vídeo que falou sobre o poder da mente. Grande beijo, meus amores, e afirmem sempre: eu nasci para ser feliz!